Paz do Senhor, meus irmãos. Passando aqui para trazer uma palavra de Deus. Estava aqui no meu devocional. Todos os dias pela manhã tem essa cultura de estar em oração, onde eu aprendi na igreja a qual eu congrego, de estar em oração todos os dias pela manhã, antes do sol nascer. E hoje, como de costume, estava aqui em oração, em meditação, e me veio um sentimento muito forte, um sentimento muito claro no meu coração. Estou de férias no Brasil, atualmente moro em Portugal. Meu nome é Jonas Farias e eu atualmente moro em Portugal. Estou no Brasil de férias, essa é a segunda semana que eu estou no Brasil. Eu tenho me compadecido muito aqui no Brasil desde que eu cheguei. E esse sentimento tem aflorado, e hoje esse sentimento tá muito aflorado no meu coração. Tenho me compadecido pela população, pela nação brasileira, onde um sentimento de que as pessoas estão passando por muita dificuldade, famílias pobres, famílias carentes passando por muita dificuldade, e isso tem me compadecido muito. Eu tenho chorado muito, tenho pedido a Deus para apacentar as suas ovelhas, para abraçar a nação brasileira. E eu estou com um sentimento muito forte dentro do meu coração de que Deus quer levantar vozes proféticas aqui no Brasil. E o sentimento do meu coração é de que Deus não está achando esses homens. Não estou dizendo que no Brasil não tenha profeta, eu sei que tem homens de Deus, mas a população é tão grande, a nação brasileira é tão grande. E os profetas hoje, os homens de Deus, os homens tementes, os homens os homens fiéis são minoria. Por que a nação brasileira não está se juntando em união, uma só nação, em um só clamor? Na palavra vai dizer, clama a mim. A palavra de Deus vai dizer, clama a mim, responder-te-ei. Por que a nação brasileira não está clamando pela situação do Brasil? O que tem me compadecido é que as coisas estão muito caras, está tudo um absurdo. Sabe, eu entro nos mercados e vejo os mercados vazios. Cadê as pessoas fazendo compra? Cadê as pessoas comprando as coisas? Porque as pessoas não têm condições. As pessoas estão sem condições de estarem dentro do mercado fazendo compra. As pessoas estão passando dificuldade, as pessoas estão passando fome. A nação brasileira está padecendo. Nós temos os homens de Deus, homens tementes, fiéis, mulheres tementes e fiéis que cumprem princípios e que cumprem mandamentos. Nós temos que nos posicionar em oração, todos juntos em oração. O melhor que nós podemos fazer nos tempos difíceis é estarmos em oração, estarmos nos consagrando, estamos em jejum e oração, com a palavra de Deus nas nossas mãos, lendo a palavra para que Deus levante profetas de ofício, para que Deus levante apóstolos, pastores e mestres que não se corrompem, que não se deixam corromper, que Deus coloque homens que não se corrompem e não se deixam corromper no governo, no Palácio do Planalto. Levante um presidente temente, levante um presidente fiel, adorador, um homem que não se corrompe, não se deixa corromper, porque senão a nação vai padecer. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, a nação está clamando. A nação está clamando, não é possível que não tenha ninguém vendo isso. Não é possível. Não é possível que os homens que se dizem ser homens de Deus não estão vendo. Que tem bairros, que tem ruas, que tem aldeias, que as crianças não têm um leite para tomar, não têm um pão para tomar café de manhã. Não é possível. Não é possível. Vamos orar pela nação brasileira, gente. Vamos estar em oração, em clamor pela nação brasileira. A nação precisa. A nação precisa. As igrejas estão cheias as igrejas brasileiras, as igrejas ao redor do mundo, não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro.
As igrejas estão cheias de pessoas vazias. Está cheio de falsos profetas. Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra aqui nas suas escrituras, ó. Jeremias 23, versículo 9, que diz assim: quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros, a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Presta atenção, gente, no versículo 11, que diz assim: porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Por que os profetas de hoje em dia não profetizam mais assim? Por quê? Cadê os profetas de Deus no mundo, no Brasil, na Europa, na África, na Ásia, no Oriente Médio? Cadê os profetas que profetizam dessa forma? Assim diz o Senhor. Pelo amor de Deus, está dizendo aqui, ó, que as igrejas, que tanto o sacerdote quanto os profetas estão corrompidos, estão contaminados. E diz mais, olha o que diz a partir do versículo 12. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e diziam e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém, olha isso, isso é forte. Olha isso que diz no versículo 14. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Meu Deus do céu, isso é forte demais. Sabe, meu sentimento é de que Deus quer levantar profetas de ofício no Brasil. Mas cadê esses homens? Por que esses homens não se posicionam? Por que homens tementes, homens fiéis não se posicionam e dizem: eis-me aqui, Senhor, me levanta, como uma voz profética? Desconfiem, povo de Deus, cristãos, evangélicos, homens, mulheres de Deus que congregam, que estão dentro de uma igreja, desconfiem de profetas que vivem em fartura, que vivem esbanjando, que vivem em muita ostentação, em muito luxo. Desconfiem, sabe por quê? Jeremias vivia em fartura, em luxo. Jeremias vivia ostentando. Isaías vivia ostentando. Samuel, o profeta Samuel vivia ostentando, vivia em grandes riquezas, em grandes luxos. A voz que clamava no deserto, João Batista, que veio anunciar e preparar o caminho para o Cordeiro de Deus, ele vivia ostentando. O que ele comia? Qual eram as vestes de João Batista? Qual era a veste? O que ele comia no deserto? Ele vivia em grande ostentação, em grande luxo, carros de luxo, mansões de luxo. Vivia. Então, o povo de Deus, abram os olhos, desconfiem de profetas que vivem dando profetadas aí na internet, que vivem pedindo pix, que vivem pedindo dinheiro para o seu ministério. Profetas sem vergonhas, safado, vai orar, vai se prostrar aos pés de Jesus. Se a tua igreja, se o teu ministério precisa de recurso, vai orar, não vai pedir dinheiro na internet, não. Ficar pedindo pix na internet, sem vergonha, safado. Olha o que está dizendo aqui na palavra do Senhor. Mas os profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda.
cometem adultérios e andam com falsidade. Essa palavra é para os dias de hoje, ó. Os profetas do Brasil, os profetas da Europa, os profetas da África. Mas os profetas da África, de Jerusalém, os profetas de Israel, os falsos profetas do Brasil, da África, da Ásia, do Oriente Médio, da Ásia Central, da América do Sul, da América do Norte, vejo uma coisa horrenda: cometem adultério e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Em nome de Jesus, que os falsos profetas se convertam, que os falsos profetas entendam que estão profetizando do seu próprio coração, do seu próprio entendimento, que estão profetizando da sua alma, não é do seu espírito. Em nome de Jesus, eu oro para que os falsos profetas desçam à casa do olheiro e sejam quebrados, sejam esmigalhados, e que o olheiro faça desses falsos profetas uns profetas de verdade, profetas de ofício, em nome de Jesus, e que eles sejam salvos, que verdadeiramente o nome desses falsos profetas da atualidade, do ano de 2025, seja escrito verdadeiramente no livro da vida, que eles obtenham a salvação para si e para sua casa, e que eles venham profetizar com verdade, com entendimento, com discernimento, com base no Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nação brasileira, vamos orar pela nação. A nação está padecendo, os pobres estão passando fome, os pobres estão passando dificuldade, os pobres estão passando necessidade. Uma família pobre hoje não consegue mais entrar no supermercado e fazer uma compra digna. Pelo amor de Deus, será que ninguém está vendo isso? Será que ninguém está vendo isso? Vocês acham que as famílias do sertão, estão comendo? Você acha que os ribeirinhos estão comendo? Isso aqui é um vídeo amador, um vídeo caseiro, sem corte. Eu não sei editar vídeo, não. Eu nunca gravei um vídeo pro YouTube. Mas eu tô com o sentimento de gravar esse vídeo e de postar, para que, pelo amor de Deus, a nação se una. A nação se une em oração. Para que, pelo amor de Deus, quem pode ajudar as famílias carentes, ajudem. Por favor. Que a história do Brasil mude. Uma nação tão rica. Uma nação tão rica em tantas coisas. Em minério, em petróleo. Uma nação tão rica, tudo que planta nessa nação brota da terra. Tudo que nós plantamos, a nação rica em água potável, em minerais, em minério. Uma nação que era para ser uma potência mundial. Uma nação que era para todas as outras nações querer vir para o Brasil. Mas hoje está acontecendo diferente. Os brasileiros estão desejando, estão indo embora do Brasil para outras nações para ter uma qualidade de vida melhor. Então, por favor, meu sentimento no meu coração hoje é de clamor pela nação brasileira. Eu tenho me compadecido, estando aqui, pisando nessa terra mais uma vez, depois de alguns anos. Eu tenho me compadecido pela nação brasileira. Eu tenho me compadecido pelas famílias brasileiras. Porque eu já fui uma dessas famílias que não tinha condições de entrar no supermercado e fazer uma boa compra. Quantas vezes eu vi minha mãe e dormir chorando, porque não tinha condições de dar uma alimentação digna para mim e para os meus irmãos. Chega de tanta fome, chega de tanta dificuldade, chega de tantas famílias com tantas crianças desnutridas. Pelo amor de Deus, gente, vamos levantar um clamor, que as igrejas parem, que os cristãos, os evangélicos parem de ir para a internet confrontar um ao outro, confrontar
a denominação X, Y e Z. Chega de tanta briga entre as congregações. Chega. Vamos se unir. A igreja de Jesus é uma só. A igreja de Jesus é uma só, gente. Vamos levantar um clamor por essa nação brasileira. Em nome de Jesus. Por favor, gente. Por favor, meus irmãos. Por favor. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, missionários, diáconos, diaconisas, obreiros, obreiras, ceifeiros, trabalhadores, irmãos. Vamos todos juntos levantar um clamor. Vamos estender a bandeira do Brasil sobre os altares das igrejas e vamos levantar um clamor sobre esta nação, sobre essa pátria, sobre esse país, para que esse país cumpra o seu propósito nos dias de hoje. O Brasil tem profecias de que será o celeiro missionário no mundo, que do Brasil vai sair missionários para o mundo todo, vai sair evangelistas para o mundo todo. Então nós temos que levantar esse clamor, todos juntos em oração pelo Brasil. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo possa falar melhor ao coração de cada irmão, de cada servo. Que o Senhor Jesus Cristo cumpra o seu propósito na vida. Cada um de nós temos um propósito, que cada um viva o seu propósito. E que o Senhor Jesus Cristo cumpra o seu propósito na vida de cada irmão, de cada irmã que vai ver e que vai ouvir esse vídeo. É de coração, gente, é de coração. É com base no Espírito. É com base no Espírito Santo. É o que o Espírito Santo está comunicando ao meu coração. Vê aí o canal, não tem seguidores, não tenho likes, nunca postei um vídeo para o YouTube. Eu estou sendo encorajado pelo Espírito Santo a postar esse vídeo e a convocar a igreja brasileira, os irmãos, para estarmos todos em oração para essa nação. Hoje eu moro em Portugal, mas se Jesus mandar eu voltar para o Brasil, se Jesus mandar eu voltar, eu volto. A hora que Ele mandar. Eu estou aqui para cumprir o meu propósito como homem de Deus, um homem temente, um homem fiel, que cumpre os princípios, que cumpre os mandamentos, que cumpre a lei. Eu estou aqui para obedecer a voz do Senhor Jesus Cristo, para obedecer e para cumprir meu chamado. Se Deus mandar eu voltar para o Brasil, eu volto. Amém, meus irmãos? Todos os irmãos que estão fora do Brasil, todos os irmãos, todos os servos de Deus, é uma convocação. Todos que estão fora do Brasil, vamos clamar pelo Brasil, vamos nos prostrar e estar de joelhos, orando pelo Brasil, chorando pelo Brasil, derramando lágrimas pelo Brasil. Que venha sobre os intercessores o peso, o verdadeiro peso da intercessão. Que os intercessores sintam e se compadeçam pelo Brasil, que o Espírito Santo comunique a cada intercessor espalhado pelo mundo e pelo Brasil o que realmente está acontecendo no Brasil. Qual é a verdadeira situação do Brasil? Que todos sintam no espírito, no seu espírito, o que está acontecendo no Brasil. Qual é a real situação do Brasil? Em nome de Jesus, essa é a minha oração, esse é o meu clamor, de todo o meu coração, com todo o meu entendimento. Eu oro para que Deus levante profetas de ofício, profetas intrépidos, cheios de autoridade, e que voltem a profetizar. Assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro para que Deus limpe os altares das igrejas onde tem falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, homens que só querem ser vistos, homens que só querem ser reconhecidos, homens que só querem encher o bolso de dinheiro. Em nome de Jesus, eu oro para que Deus limpe os altares.
Eu oro para que os falsos pastores, os falsos apóstolos, os falsos profetas, os falsos mestres e os falsos evangelistas reconheçam o seu pecado. Eu oro para que esses falsos homens reconheçam o seu pecado e se arrependam, para que haja salvação para sua casa, para que haja salvação para sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sem delongas, eu encerro esse vídeo. Que o Espírito Santo possa falar melhor o coração de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu digo amém e amém. Eu vou continuar em oração. Que os irmãos possam estar em oração comigo pela nação brasileira. Amém? Grande abraço, meus irmãos. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.